Olá, pastor, bom dia. Ô, Rafael, você tá bom, meu querido? Eu tô ótimo. E o senhor, como é que tá? Tudo certo? Muito bom dia, muito prazer em conhecê-lo. Gostaria muito de ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, viu? Ah, em breve, pastor. O prazer vai ser todo meu, pode saber. Já ouvi falar muito bem do seu trabalho aí, da sua pessoa, então vai ser um prazer mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu só falar um pouquinho rapidinho aqui da Igreja Nova Aliança. Nós somos uma Claro. igreja, vou fazer uma apresentação rápida, aí eu vou introduzir você, né? Nós somos uma igreja estabelecida aqui em Londrina, Rafael, há mais de 50 anos. Temos aí, nós somos uma igreja que tem muitas células, não é? Entre células que nós chamamos de evangelismo e células de liderança, nós estamos aí com quase 600 células, diversas igrejas plantadas no Brasil, nós temos aí um, um grupo de aproximadamente 28 igrejas que caminham conosco, conectadas. Vários desses pastores vão participar daqui a pouquinho, vão estar entrando aí. E assim, é, uma honra ter você com a gente aqui. Eu ouvi falar muito do seu trabalho. Eu estou com o seu currículo aqui. Rapaz, eu não vou nem tentar te dizer tudo que você, que toda a tua qualificação, que é uma coisa impressionante. Fiquei muito impressionado, tenho acompanhado as tuas postagens, né? Eu só queria introduzir para quem está participando conosco, o Rafael é diretor regional da empresa Mastermind, empresário, terapeuta comportamental, mentor de líderes. E eu vou pedir para você, Rafael, para eu não diminuir o seu currículo aqui, vou pedir para você se apresentar, inclusive falar um pouquinho de você como pessoa, apresentar a sua família, falar alguma coisinha pessoal de você, antes da gente entrar aqui nas nossas perguntas. Tá bom, obrigado, pastor, aí pela oportunidade, pela presença, pelo carinho. Eu sou empresário há 15 anos, eu sou terapeuta comportamental há 9 anos, diretor Mastermind, estou há 4 anos, e dentro das minhas especializações, eu tenho graduação em administração de empresa, publicidade e propaganda, também tenho MBA em desenvolvimento humano de gestores pela FGV, tenho duas especializações na Universidade da Califórnia, como liderança global e também gestão de cidades, o que nos deu o título lá de cidadão honorário da cidade, que é a cidade número 2 dos Estados Unidos em qualidade de vida. E eu, assim, nessa minha longa jornada, treinando pessoas através da metodologia aí de Napoleon Hill, eu treinei mais de 2.500 pessoas no modelo presencial. Então, muito empresário, micro, pequeno empresário, autônomo, profissional liberal, o que me deu, assim, a certeza de poder, de entender que no dia a dia existem alguns pilares essenciais para que as pessoas consigam realmente enfrentar desafios como esse. Eu sou casado com a Roberta, tenho uma filha de 6 anos, que é a Helena. Eu sou cristão, católico, atuo, inclusive, hoje na liderança de um grupo do grupo da minha cidade que chama CMFC, que é o Movimento Familiar Cristão. Uau, Nesse que ano eu legal. estou liderando esse grupo. Estou no grupo já há 4 anos. Então, eu tenho, assim, uma história que eu gosto de falar, assim, que é uma superação no sentido de tudo aquilo que nós enxergarmos na nossa vida como conquista, nós devemos valorizar essas conquistas. E hoje está podendo linkar tantas coisas que Deus ao longo da minha vida foi construindo. Eu, na minha Uau. infância, sempre participei de encontros, fiz mais de 15 encontros de jovens, alguns Poxa, eu que legal. trabalhava, outros eu, Uau. outros eu fazia. Então, assim, é uma história assim que hoje eu posso unir tudo isso assim com uma linguagem empresarial, que foi onde nos últimos anos eu busquei me especializar muito, para poder trazer para as pessoas também essa unificação das coisas, né? Ok. O pessoal está dizendo que o som está com um pouquinho de microfonia aqui. Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Pode falar, Rafael, pode falar. A gente vai Ah, ajustar. maravilha. É, eu vi, acabei vendo aqui. Vê se agora melhorou. Eu penso que agora ficou bom. Até para mim estava reverberando um pouquinho aqui. Vamos Então, lá, eu acredito que. Deixa eu ver, o agora som está ficou um melhor, pouquinho sim? ruído. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Tá. Eu vou Ah, a diminuir um gente vai pouquinho, vamos ver. ajustando aí Às vezes na dá para dar um jornada, né? retorno aqui, né? Você estava falando sobre a sua experiência, que você teve muita experiência na sua infância, também na sua juventude, né? Na igreja católica. Que bacana, que legal. Puxa, é... Rafael, inclusive, eu vejo que você é uma pessoa muito temente a Deus, até pelas suas postagens. Tem uma muito bacana que você colocou recentemente, onde você escreve o seguinte: não se esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo. Daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre isso, porque eu creio que vai dar certo, nós vamos sair muito mais fortes desse momento, dessa estação, se a gente encarar, não é?
como uma oportunidade que Deus está nos dando. Nós vamos aprender com esse processo, não é? Mas eu queria aqui focar com você as perguntas, né, pra gente, porque tem bastante coisa e eu queria aproveitar. Eu sei que o seu tempo é muito escasso, você é uma pessoa muito requisitada. O tema da nossa conversa é como fazer a sua empresa ou negócio sobreviver num tempo como esse, de crise e talvez até de caos para alguns. Eu queria que você começasse falando, Rafael, do ponto de vista empresarial, você como empreendedor que você é também, como é que você está enxergando esse momento que nós estamos vivendo aqui como o Brasil e também no mundo, não é? Como é que você está vendo tudo isso, Rafael? Boa, pastor. Então, essa pergunta dá a oportunidade de falar a respeito sim, de duas visões. A primeira delas, assim, se fosse falar no que o Rafael acredita como plano divino em cima de tudo isso, eu não tenho dúvida, né? Tem algo muito maior por trás aí que não compete a nós compreender e sim aceitar e tirar um grande proveito disso tudo. Se for Ótimo. falar enquanto empresário, eu não tenho a menor dúvida, é um belo momento dos empresários hoje começarem a repensar os modelos de negócio. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, essa transmissão ao vivo, essa live, vai bater 200 pessoas ali rapidinho. Eu não tenho dúvida que esse modelo de negócio, esse modelo de transmissão de conhecimento ao qual ambos aqui estão dedicados nesse momento, era algo que talvez há 3 semanas atrás não pararíamos para fazer, não com essa intenção, não com esse estado contributivo. Então já cabe aí um momento de refletir, opa, se uma ferramenta como essa, tão poderosa quanto a internet, quanto a Instagram, se tudo isso pode ser utilizado para evangelizar, para somar na vida das pessoas, para educar de alguma forma, então por que não utilizávamos? E aí vamos jogar então para o mercado, né, como um todo. Perceba que muitos empresários nesse momento não estão na internet, né? Eles não estavam. Então, quando veio toda essa situação, quando veio esse início de caos, a maioria lá tendo fechado, a empresa fechada, não tendo o que fazer, viu o único canal de vendas, que a internet é isso, né, um canal de vendas, percebeu que o único canal de vendas possível seria então a internet. E aí ele para, olha e percebe, caramba, mas eu nunca estive na internet. Eu não tenho uma presença ativa, eu não tenho um site decente, eu não tenho nenhuma estratégia com funil de vendas, eu não tenho nada. Então agora é a hora do quê? Dele tomar consciência e não chorar mais pelo leite derramado. E sim começar a pensar daqui para frente o que eu posso fazer. Então, quando nós alimentamos a nossa mentalidade para a construção de algo novo, ao invés de ficar chorando pelo que deveríamos fazer, nós começamos a realinhar as nossas estratégias. E eu estou aqui disposto a passar para os empresários, para os micro, pequenos, autônomos, de uma forma geral, alguns passos que eu, ao longo das minhas mentorias que eu tive, fui buscar muita ajuda fora também, para poder tomar as melhores decisões e sobreviver a esse momento. Né, pastor? Se nós olhássemos como um cenário de guerra, né, vamos assim dizer, primeiro grande passo é a sobrevivência. Depois é acertar o inimigo. Então, o empresário agora, talvez, muitos vão ter que tirar a ansiedade do vender e entrar em cena o contribuir, o relacionar. E aí nós vamos entender que no médio prazo isso vai salvar muito o negócio. Bom, muito bacana o que você está falando que sobre a primeira atitude, até por uma questão de instinto, né? A gente é feito dessa maneira pelo próprio Deus, é o instinto da sobrevivência, e isso a gente pode trazer para o meio empresarial também, não é? Então, como dentro disso que você está falando, o Rafael, quais ações você acha, você sugere, ou decisões que os empresários deveriam priorizar? Tem muita gente, muitos empresários aí vivendo um dilema para gerir os funcionários, famílias, não é? Que ele não quer, ele sabe que qualquer decisão vai ter implicação, vão ter algumas implicações que vão trazer desgaste, não é? Enfim, nenhum empresário tem prazer em demitir pessoas, enfim, tem a questão da gestão financeira também da empresa, do negócio, seja ele grande ou pequeno. Que você sugere para que os empresários façam num tempo como esse? Boa, então vamos lá. Primeira coisa, né? O empresário agora, o micro, pequeno principalmente, tem que, pastor, sentar em cima do caixa. Né? Não é, essa é a dica que vai mudar muita coisa. O que significa isso, sentar em cima do caixa? Nós temos que, nesse momento, se você não fez, ainda você que está vendo essa live, então que você faça. Primeira coisa, pega todas as suas despesas, então é tudo aquilo que não incide direto no fator produção do seu produto ou serviço,
Lista, faz uma lista de tudo, mas tudo, 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 tudo. Tem um princípio que chama First Principle, que é do Elon Musk. Ele queria construir um foguete, ele é maluco, né? Nós conhecemos essa figura. E ele fez, então, uma decupagem do foguete. O que que é isso? Ele foi lá, ele custava tantos bilhões para fazer. Ele falou, cara, mas como é que pode custar tão caro isso? Compra um, vamos decupar ele de passo a passo, ou seja, desmontar ele até chegar no primeiro parafusinho lá. Cara, ele conseguiu fazer isso e conseguiu construir o mesmo foguete com 2% do valor total que havia o mercado sido cobrado. E por Bom, que que eu estou falando isso? os chineses são especialistas nisso, né? Sou especialista nisso. Então agora é a hora do cara pegar o negócio dele e fazer isso. Pegar lá da ponta e vir com tudo, 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 tudo. Analisar dado por dado e pensar o que que eu posso cortar agora. E corta sem dó. Agora é o momento de você reduzir drasticamente tudo aquilo que que não incide diretamente na sua produção, que não vai afetar a produção do seu negócio. Ótimo. Depois, busque rapidamente todo que é tipo de negociação que você puder. Então, tem os fornecedores lá, por exemplo, eu compro material, eu compro livro, eu compro caneta, eu compro apostila. Quais desses fornecedores eu posso ligar e abrir negociação com eles? Então, perceba que a parte boa dessa crise, pastor, é que está todo mundo no mesmo barco. É diferente quando nós passamos uma crise individual, seja no casamento, espiritual, existencial, é diferente, porque naquele momento sou eu e ninguém tem nada a ver com isso. Agora não, está todo mundo passando pela mesma situação. O que significa dizer que as empresas estão muito mais abertas à negociação. Eu falo por experiência própria. Há 2 semanas eu fiz todas as negociações que eu precisava fazer. Eu tenho 2 empresas e nas 2 eu precisei agir pontualmente, com cabeça, listando todos os passos, todos os fornecedores. E o que eu percebi? Que aqueles fornecedores, pastor, que têm mais pulmão para aguentar, que são médio ou grandes, tem uma facilidade maior de você conseguir. Por quê? Porque ele tem uma inteligência financeira, uma maturidade financeira diferente. Ele suporta melhor a crise. Já os pequenos, nem tanto. Então, que você faça a listagem, ligue um a um, busque a negociação, mas olha, nesse momento tem que perder aquela vergonha que muitos têm, infelizmente. Lembre que vergonha é ter o negócio quebrar. E não chega a ser vergonha, mas o pior cenário é ter o negócio quebrar. Então, se você não quer que ele quebre, entra para a negociação. Então, faz uma listagem, liga para todos e pede o prazo que você puder. 30, 60, 90 dias, joga isso. Eu tenho certeza que se não conseguir aquele topo, você vai conseguir entrar numa negociação que você vai ajustando o teu caixa. Ótimo. Quando faz o ajuste do caixa, você já fica um pouco mais tranquilo, porque aquelas contas que estavam lá, vamos imaginar que fosse 100 mil o teu custo fixo, você diminuiu para 50, para 40, opa, você já respirou nesse cenário. E quando você respira, quando nós atuamos mais com o racional em detrimento do emocional, opa, as nossas decisões têm uma tendência a serem mais assertivas. Daí a ideia de você fazer isso urgente. Mas olha, faz uma lista, tira o medo da crítica, da vergonha, liga um a um e abre o jogo. Fala, fulano, eu não sei como que eu vou te pagar, eu estou aqui para negociar. Uma falha, pastor, que eu vejo é assim, algumas empresas ainda estão assim, olha, eu treino muitas pessoas e o dia todo eu passo em mentoria, auxiliando os nossos participantes a tomar as melhores decisões. E o que eu percebi? Eles ainda falam para mim, não, mas eu tenho caixa na minha empresa ainda, então eu nem vou fazer negociação. E esse é um erro terrível, sabe? Que eles estão esperando o pior chegar, como se eles estivessem caminhando para um abismo, sabendo que vai ter o abismo, mas acreditando que não vão cair. Vai cair, lembre disso, isso é mais feio do que parece. Às vezes eu falo, as pessoas falam, Rafa, mas esse me desanima. Eu falo, não, pensa que é assim, e tudo que vier menor é lucro para você, principalmente tratando de negócio, tem muito sonho em jogo aí, tem muitas famílias que dependem de você e da sua decisão enquanto líder nesse momento. Então é projetar o pior cenário possível. Imagina que daqui 3 meses, como é que eu estarei daqui 3 meses se não entrar nada na minha empresa? Cara, eu estarei devendo no banco, com atraso de pagamento dos fornecedores e possivelmente atraso até na folha de pagamento. Ok, pega esse cenário futuro, transfere ele para o presente e começa a agir com esse entendimento. Você vai ver que muita coisa que iria acontecer se você não agisse agora, deixará de acontecer, porque você está trabalhando essa liderança no sentido proativo do ser. Uau, uau. Rafael, tem tudo. Olha, que tremendo que você está dizendo. Deixa eu só falar uma coisa importante para o pessoal que está com a gente aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixe uma pergunta registrada aí. A gente vai tentar
pedir para o Rafael responder ao longo da nossa conversa, não é? O Rafael, numa situação, até o Fresarim está aqui com a gente, né? Ele colocou aqui algo Legal. interessante. Já ouvi falar sobre criar um comitê de crise. Acredito que seja um excelente caminho para reunir forças para enfrentar os desafios. Fala um pouquinho sobre isso. Muitas empresas estão Ótimo. fazendo isso, né? Ótimo. E assim, muitas empresas estão fazendo, e às vezes quando você pega o termo, né, comitê de crise, parece que isso é só para grandes empresas, que vai envolver lá um conselho, vai envolver. Não. Comitê de crise, o que que é? É você pegar, você empreendedor, você empresário, pegar você, nem que seja mais um da tua empresa. Rafa, eu não tenho um da minha confiança aqui, eu não tenho ninguém que tenha a mentalidade assim para me ajudar. Pega a tua esposa, pega alguém que entenda do teu negócio e que possa diariamente contigo analisar informações e dados. O que acontece com o microempresário? A maioria das vezes ele não tem os dados. E se perguntar para ele números do negócio dele, ele não tem. Ele sabe que, no geral, ele fatura lá 50 mil e sobra tanto para ele. Ele tem essa percepção. Então, ele não tem os números. O que é importante fazer? É importante, para gerir essa crise, se você não tinha os números do passado, que você comece a coletar a partir de agora. E quando você faz essa aliança, que nós chamamos, essa junção do comitê de crise, que você coloca mais uma pessoa para pensar, por que as grandes empresas, então, têm os conselhos, né? Porque uma pessoa somente tomando a decisão, a chance dela errar é grande. Agora, quando você alia mais pessoas no pensar, você divide esse problema e logo divide a responsabilidade, ou seja, fica mais leve tomar a decisão, as chances de acertar ficam muito maiores. Então, criar um comitê de crise é você analisar, é você escolher uma, duas, três pessoas da tua empresa, diariamente sentar e analisar problemas que devem ser resolvidos, ou seja, o gerenciamento real de uma crise e situações a serem evitadas ou melhoradas. Então você começa a perceber situações a serem evitadas. Cara, nós não podemos fechar a próxima semana no vermelho. Então o que nós vamos fazer pontualmente agora aqui? Bom, tem um estoque ali de 15 mil reais de tantas roupas que chegaram e estão paradas. Vamos fazer uma promoção agora, 50% e vender pontualmente para as pessoas? Pronto. Você geriu uma crise, você começou a eliminar problema, você está pensando o negócio em detrimento a ficar sofrendo pelo negócio. Eu tenho uma postagem que eu fiz recentemente, deu uma bela repercussão, que fala que o líder é o último que nesse momento pode surtar. Então é a hora do líder agora botar a cabeça para funcionar, porque senão a falta de confiança ela é contagiosa, né, pastor? E é interessante, Rafael, dentro disso que você está falando, que o líder, a pessoa do líder, né, do gestor, como as pessoas estão olhando para o líder num momento como esse. E eu entendo assim que os grandes líderes, eles surgem no meio das crises, das maiores crises, não é? É isso. Eles têm aquele norte para trazer, não que eles sejam... Claro que eles vivem também, têm os seus sentimentos, seus dilemas, mas eles buscam essas alternativas para trazer um norte para as pessoas, não é verdade? É legal, pastor. Isso que você está falando, até estou lendo um livro aqui que, pô, ele é fantástico. Eu vou tomar a liberdade para mostrar esse aqui, ó. 50 discursos que mudaram a humanidade. E aqui tem a história dos grandes líderes. Uau. E o que fica em comum ali que eu percebi? Todos eles, pastor, em momentos de dificuldade, existia assim, uma demanda reprimida de pessoas insatisfeitas com o status quo de uma nação, de uma cidade, de uma região. Eles estavam indignados, mas faltava alguém tomar essa liderança para dizer, ó, nós estamos dessa forma, mas nós vamos caminhar para ser tal. Nós vamos avançar em tal direção. E esse é um belo momento para os gestores aqui desenvolverem essa liderança, porque as pessoas... Lembra, o teu colaborador ele tá apreensivo. Os números vão dizer que vai sair de 12 milhões para possivelmente chegar a 30, 40 milhões de desempregados. Imagina o cara que tem que botar lá, ele é colaborador, tem a família dele, tem uma filha pequena. Cara, a cabeça dele já não está boa. Então o líder agora tem que se aproximar com muito carinho, com muito zelo pelo ser humano que estava servindo a empresa até aquele momento, com todas as atribuições que ele tinha, com a doação que ele tinha, e criar não só o elo necessário para amparar a pessoa, mas também para trazer acolhimento e principalmente dizer para o cara assim, ó, coloca na cabeça do teu colaborador, nós vamos sair dessa e vamos sair melhores do que entramos. Esse é a liderança que você vai acolher, você vai humanizar o processo. Só que isso é uma parte do problema, que é acolher ali os seus soldados. É falar, ó, eu estou no comando aqui, deixa que eu vou resolver.
Só que quando você fala isso, a responsabilidade aumenta. E aí vem a parte gerencial do negócio, que é tudo aquilo que nós falávamos há pouco, que é pensar um negócio de forma prática, decupar tudo ele e tomar as decisões para que isso que você vai falar para os colaboradores venha a ser verdade, que você venha sair e ainda sair melhorado disso tudo. Uau, 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 que tremendo. Sobre esse tema dos colaboradores, né? Como uma pergunta que o pessoal me ajudou a fazer para você aqui, falando em colaborador, como comunicar as decisões a essas pessoas que fazem a empresa acontecer? Enfim, a gente precisa delas, não é? Os empresários, não é? E como parceiros, como comunicar essas decisões em meio a tantas incertezas e algumas decisões até difíceis de serem comunicadas? O que você falou sobre, só fazendo aqui uma observação, sobre você enxugar as despesas, não é? Para trazer o seu custo fixo a um patamar mais interessante. Nós estamos fazendo isso aqui na igreja também, não é? Que a legal. igreja é uma entidade sem fins lucrativos, mas tem um aspecto da igreja que ela funciona como uma empresa. Nós temos funcionários aqui, nós temos muitas famílias que dependem, nós temos aluguéis que a igreja paga e nós já começamos a negociar com todos esse pessoal para quem nós pagamos o aluguel. Já conseguimos avançar em várias negociações, nós estamos em contato, porque nós temos as nossas demandas. Tem muito certo isso que você está falando, viu, Rafael? Como comunicar como ter essa comunicação com os colaboradores de forma que eles se sintam motivados num momento como esse, o Rafael? Boa. São duas situações, né? A primeira delas, bom, eu estou com o meu time, eu vou mantê-los, eu já tomei a decisão de manter, eu fiz as contas e vai dar para segurar a onda, beleza. Diariamente, liga para esse cara. Normalmente o micro pequeno, ele tem poucos colaboradores, dá para ele mesmo fazer, e é ideal que ele faça. Então, já que eu tenho 15 colaboradores, separa então meia hora do teu dia, mas tem que ser ritualístico, tem que todo dia parar e fazer. Ligar 2 minutinhos. Oi, pastor Davi, tudo bem? Rafael, aí, como é que você tá? Tá se cuidando? Tá na casa? E a esposa? E a filhinha, como é que tá? Ah, que legal. Tá acompanhando alguma coisa aí que eu tô postando no grupo? Tá vendo aquele material que eu mandei? Faz a aproximação, gera essa aproximação e alimente dentro dele assim, cara, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Agora é hora do capitão chamar a responsabilidade para jogar o jogo. Isso diariamente, porque ele é bombardeado de informações no dia a dia dele e ele, muito que possivelmente, se ele se permitir levar, ele começa a entrar na tagarelice mental, que é aquela situação de projetar cenários futuros desastrosos e ainda começar a acreditar que aquilo vai acontecer. Então é o papel do líder fazer o oposto, falar, ó, nós estamos aqui, hoje a minha boa notícia é que eu fiz uma negociação muito boa com o aluguel, ele deu carência de 3 meses para nós. A outra coisa boa também que aconteceu foi que eu consegui aqui fazer um contato com um cliente que eu estava há muito tempo para fazer, ele não me abria a porta, agora ele abriu. A outra boa notícia aqui, tá vendo? É você começar a linkar para ele. Nós sabemos, né, pastor, o que faz o ser humano hoje caminhar nesse mundo é uma palavra, chama-se esperança. Sim. E quando tira a esperança da pessoa, é triste de ver. Sem esperança, a pessoa entra no pior estado do ser em vida, que é a depressão. E a depressão é falta de futuro, excesso de passado. Então você, líder, tem que plantar futuro positivo na cabeça dele. Não é para, claro, eu estou falando aqui para o público seleto, não inventa nada, mas crie isso com base nos fatos que você tem. Tem muita coisa boa acontecendo, tem que ter olhos para ver. Se eu ficar focado lá no que o corona avança, que o pico vai ser no final de abril, que morreram tantos na Itália, na Espanha, cara, isso eu particularmente, pastor, eu não paro para ver isso. Eu alimento o que eu posso mudar. E nós estamos diante de uma crise contingencial, o que significa dizer que nós não possuímos a menor ingerência sobre ela. Sobre a crise como um todo, eu não posso ligar amanhã para o Bolsonaro e falar, para com isso. Ô Trump, para aí nos Estados Unidos. Não dá. Então eu tenho que cuidar do que eu posso mudar. E o que eu posso mudar hoje é cuidar do meu negócio, cuidar da minha saúde mental e cuidar dos meus colaboradores. Uau, que tremendo. Olha, o Rafael, nós estamos experimentando algo aqui na igreja. Nós somos uma igreja grande, nós temos uma estrutura grande, né? Temos muitos funcionários, temos uma rede de igrejas que estão conectadas conosco. E nós tivemos que nos reinventar como igreja até. Nós já, nos nossos cultos, nós fazíamos as transmissões, nós temos 2 cultos principais no domingo, né? De manhã, um às 10 da manhã, outro às 18h30. E nós já fazíamos as transmissões, no entanto, com essa determinação do isolamento social, nós tivemos que mudar
entrar num patamar novo, não é? De fazer todas as transmissões online, o que fez com que a gente redefinisse a forma como nós nos comunicamos com os membros da igreja. Estamos produzindo diversos conteúdos aqui, não é? Como você mesmo disse, estou aqui conversando com você. Talvez nós nunca teríamos uma conversa como essa, e essa nossa conversa já está abençoando muita gente e vai ficar aqui um tempo aqui nos stories, né? Muita gente vai acessar. Então, a gente está vendo assim que as empresas também estão tendo que se reinventar, não é? Todo mundo repensar como a gente fazia as coisas, como a gente deve fazer, não só, na minha opinião, para viver esse momento, mas eu acho que a gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente era. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa necessidade da gente se reinventar e o empresário também repensar a maneira como ele faz as coisas, não é verdade? Tudo bem, pastor. Excelente discernimento, porque isso é um fato. Então, os grandes especialistas são unânimes em afirmar: existia um mercado antes do coronavírus e existirá um outro mercado pós-coronavírus. O que o coronavírus fez? Ele acelerou o crescimento de muita empresa e a falência de muita empresa. Isso é um fato. Então, em 2025, os negócios serão praticamente todos digitais. Em 2030, o mundo será digital. O que contempla dizer que a tecnologia, a inteligência artificial vai avançar muito, a robótica vai avançar muito, impressoras 3D, nanotecnologia, biotecnologia, a internet das coisas, tudo isso estará muito evoluído e essa unificação, essa interligação entre tanta inteligência, que nesse momento cada um em um lugar do mundo estuda, quando essas inteligências se unem, acontece algo extraordinário, tipo o Uber, por exemplo. O Uber ele foi lançado a partir de uma necessidade, uma demanda que existia com os taxistas, a forma que eles atendiam, a má vontade, ligava numa cabine, era ultrapassado aquele modelo. Até que o Uber vai e faz uma unificação de tecnologias, eu não sei se você sabia ou não, pastor, mas 70% do que o Uber criou, na verdade já existia, ele só unificou. 30% é inovação. Uau. Então agora, nós aqui enquanto empresários, precisamos pegar tudo aquilo que nós temos à nossa mão e compreender. Vem pela frente um novo mercado. E quem não entender desse novo mercado, infelizmente vai fazer papel de bobinha. E quais são as orientações, então? Nós, nesse momento, temos uma obrigação de entrar na internet, de alguma forma, se conectar com esse mundo aqui. Entender que aqui é a televisão da década de 90, onde nós ficávamos lá grudados, olhando, assistindo uma novela. Agora é aqui, você está às 10h30 da manhã, agora às 11 horas, assistindo um canal que você escolheu assistir. Então, o teu canal tem que estar aqui, a tua proximidade tem que estar aqui. Porque nesse novo modelo de negócio, antigamente, há 10 anos atrás, o pastor me convidasse, Rafa, perguntasse, eu quero comprar uma TV aqui, LCD, você conhece alguém que vende? Aí eu falasse, olha, tem um amigo meu lá da Paraíba, ele vende, pastor. O pastor ia olhar e falar, cara, mas lá da Paraíba, eu não conheço esse cara, sei lá, eu vou comprar na Casa Bahia, que é mais seguro. Hoje em dia, se eu falar, eu mando o link para ele, ele olha no Mercado Livre, no Marketplace, ele dá uma olhada e fala, cara, o cara é da Paraíba, mas ele tem 20 mil vendas aqui, uma qualificação 5 estrelas. Logo, gerou a prova social que você gostaria e precisava ouvir para comprar. Você fala, é seguro comprar desse cara. E em momentos de coronavírus, de isolamento social, as vendas da internet tiveram um crescimento absurdo. Era 51% do consumo hoje pela internet. Então, quem não está vendendo na internet acaba que não está aproveitando um dos melhores canais para se vender dentro desse modelo de negócio. Então, se reinventar no sentido estratégico, mas se reinventar, pastor, abrir a cabeça para o novo. Agora é hora. Lembre que o que nós fazíamos lá 2 semanas atrás possivelmente não vai funcionar daqui para frente. A psicologia de vendas mudou, a pirâmide de Maslow ficou invertida, de ponta cabeça. Por isso que agora é muito mais inteligente para muitos, não estou falando para todos, porque alguns aqui de repente até pode fazer pergunta em relação a isso. Para muitos, agora se relacionar significa entrar no método de vendas. Que antigamente não, antigamente eu abria meu comércio, imagina lá que eu vendo uma loja de roupa, por exemplo, eu abro o comércio e espero os clientes virem. Agora não, agora mudou, a psicologia mudou. E nesse entendimento, quem não está muito bem alinhado com a cabeça voltada para a cabeça do cliente, acaba sofrendo mais do que deveria. Ô Rafael. Deixa eu ver se eu ajusto. Fala, pode falar. A internet dele está patinando um pouquinho. Acho que vai entrar no 4G. Tá, melhor aqui, tá aí, acho que vai melhorar. Agora melhorou? Melhorou.
O Rafael, Ah, legal. Rafael, você está me ouvindo, né? Você Tô ouvindo, né? estava falando uma coisa interessante, não é? Eu estava pensando aqui, inclusive eu preguei domingo passado aqui na nossa igreja sobre o tema Vença o medo com resiliência. Boa. Vença o medo com resiliência. Então, logo que nós começamos aqui, entramos nessa crise, tivemos que remodelar os nossos cultos, não é? Para cultos apenas online, não mais presenciais. Eu comecei uma série de mensagens, Vença o medo. Então, Ótimo. o tema do último domingo, Vença o medo com resiliência. E uma das coisas que eu compartilhei com os irmãos é que essa capacidade de adaptação que Deus nos fez com isso, com essa capacidade de nos adaptar a um cenário, a uma situação de pressão, não para perder. Adaptação não significa se acomodar, não significa se conformar, é uma adaptação momentânea, não é verdade? Para um momento, por uma estação da nossa vida, para a gente sair mais forte depois, porque essa adaptação é necessária. Então, olha, que eu comentei com eles, no final do ano passado nós fizemos uma série de planejamentos dos eventos nossos, das nossas atividades, e tudo isso está na prateleira agora, depois de 3 meses. Olha que mudança radical que nós passamos no mundo. E as pessoas, Rafael, tem gente que insiste, não é? Que tem muita dificuldade em encarar esse mundo digital, de encarar essas mudanças e tenta fazer as coisas da forma como fazia há 5, 10 anos atrás. Tem que mudar, não tem que mudar, Rafael? Tem que mudar. Perfeito, pastor. E muito do que você falou, e eu gostei bastante da colocação, é perceber assim, ó, muito da resistência da mudança está ligado ao medo do novo. Então, o mundo digital ele é novo para nós, para muitos. Então, Sim. logo há um medo de enfrentar. E eu não sei como fazer, eu não sei como entrar, eu não sei o que os outros vão pensar. E o medo, ao invés de usar aquele papel positivo que nos foi pré-concebido, que é nos livrar de situações que podem eliminar a nossa vida, ele acaba aprisionando você de viver uma vida extraordinária. Uau. Então é importante entender que nesse momento, muito do que nós acreditávamos, dos medos que nós tínhamos, nós temos que romper para poder avançar. Porque senão, com toda certeza, rapidamente você vai ficar para trás ou o teu negócio vai ficar para trás. E aí vem a dificuldade de muitos, né, pastor? De se adaptar verdadeiramente. Você falou que eu gostei muito, pastor. Não é simplesmente parar e esperar essa onda passar. Não. É remar junto com ela, mas ir se adaptando ao movimento dela. E o movimento dela hoje pede para que você tome decisões pautadas e orientadas para o novo mercado. E o mundo digital está no novo mercado. Uau, uau. Que coisa impressionante. Não tem como voltar atrás, né? Nós temos que nos reinventar para entrar nessa onda. Tem mais uma pergunta interessante aqui que eu queria fazer para você, Rafael. Como treinador de pessoas e empresário, você é uma pessoa que mentoreia muita gente, não é? Como você sentiu o impacto do distanciamento social? Você também deve estar experimentando isso na sua casa, convivendo um pouco mais com a sua família. Você é uma pessoa que dá muitos treinamentos, não é, presenciais, e você está tendo que fazer isso talvez de uma outra maneira. Fala um pouco sobre isso. Como é que você está vendo essa questão do distanciamento social? O que a gente pode tirar de lição disso também, de proveito, de aprendizado? Boa, gostei dessa pergunta. Inclusive, eu estava pensando muito sobre isso ontem, né? Pastor, tem duas conexões abertas ou não? O senhor está com duas conexões ou não? Tipo computador e celular? Eu acho que sim. Eu acho que Aí dá para dar multilima, que aí eu acredito que o som para de reverberar. Estou voltando aqui. Aí, beleza. Melhorou? Eu acredito que agora... Eu penso que ele está indo um pouquinho, mas enfim, você está me ouvindo bem, né? Eu estou te ouvindo bem. Não. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, respondendo a pergunta. Então, eu me peguei pensando muito sobre isso ontem. Eu estava em casa e eu me peguei lá jogando Uno, né? Aquela brincadeirinha de baralho com a minha filha e minha esposa. E eu estava pensando assim, no meu negócio, tudo parou. É treinamento presencial. Então, eu tive que dar um stop, né? Pausou, pausa nos negócios. O que significa dizer que toda aquela energia que todo dia eu estava em uma cidade alimentando, conduzindo pelo menos 20 pessoas por região, aquilo
tiraram de mim, eu não tenho mais. E aí eu vim para o digital, live, mentoria, todo o processo de adequação para fazer com que eu pudesse manter o meu negócio e manter a minha rede ativa. Beleza. Certo. Essa é a parte que eu tive que me reinventar, que eu tive que me adaptar frente ao digital. Mas tem um outro lado, que eu estava pensando ontem, que assim, eu gosto muito de analisar as coisas sob a ótica do que é bom. E eu pensando assim, cara, se não tivesse tido essa situação, eu não teria passado tanto tempo de qualidade perto da minha filha, por exemplo. Uau. Que quem me acompanha sabe, é uma grande dor, porque eu precisei, né, no meu negócio, nesse momento, cara, abrir mão disso tudo para todo dia da cidade, pastor, estar numa cidade, construindo o meu trabalho, fortalecendo a marca, e isso previa que eu abria mão disso tudo. Cara, para mim, eu vou olhar para trás desse coronavírus e falar, cara, que bênção que Deus me deu, porque quanta memória boa eu tô tendo aqui, vocês tanto amam ali. Então eu me alimento muito disso, sabe? Que bom, que bom. Puxa vida, é uma coisa que todos nós estamos experimentando, né? Essa convivência familiar. E é impressionante como agora, falando do aspecto mais espiritual, né? Deus, de alguma forma, na nossa maneira de ver também, né, o Rafael, Deus está permitindo esse convívio familiar também, para que nós possamos fortalecer os laços familiares e investir também na nossa casa, investir na nossa família. Eu tenho experimentado coisas incríveis, né? Em casa, eu voltei, um pouco antes de começar esse tempo aí de isolamento, eu comecei eu estava fazendo alguns exercícios, eu estava sendo acompanhado por um personal, né? E eu estou tendo uma experiência interessante. Foi feito esse isolamento, houve a indicação de isolamento, e aí o meu personal entrou em contato comigo e disse, pastor, eu posso fazer com você lá em casa pelo WhatsApp. Então, 2, 3 vezes por semana, a gente coloca lá o WhatsApp, e ele me mostra os exercícios, e está sendo uma experiência muito interessante. Coisas que a gente está aprendendo a ser um pouco mais versátil, né? O Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou uma frase bem interessante numa das suas postagens que eu citei agora há pouco no começo. Não se esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Legal, pastor. Eu vejo assim, né? Eu acredito que o senhor, mais do que eu, que está diretamente aí à linha de frente, mas eu vejo assim, o ser humano, eu percebi que quanto maior o nível de confiança que ele tem em si mesmo, quanto mais ele se embebeda no eu, quanto mais a vaidade dele grita, quanto mais ele acredita ser o dono da situação, menos Deus cabe dentro dele. E nos momentos que ele se vê impossibilitado, seja por uma doença, seja por um grande desafio, ou uma crise como essa que nós estamos aí enfrentando, e na impossibilidade de se ver tão grande, ele se olha e se percebe como criatura, não mais como criador. E aí, nesse momento, há uma conexão, há um entendimento, cara, eu faço parte de algo maior. Esse algo maior para nós é Deus. E muitos, nas dificuldades, vão buscar, então, a Deus. Vão dobrar o joelho, vão tentar barganhar, vão tentar fazer alguma coisa para se aproximar do que é considerado divino. E quando isso acontece, eles se alimentam daquilo e aquilo que faltava para eles começa a ser preenchido. Nós sabemos que a conexão com o divino, ela preenche de uma forma ao qual nada nesse mundo aqui terrestre vai dar para nós a mesma sensação. Às vezes, caminhando, evoluindo, conquistando, esse preenchimento é dado pelo mundo material. E aí, no mundo material, nós vemos o quanto ele é raso. Então, nas dificuldades, é natural que haja uma aproximação. Eu pergunto, mas e quando tudo voltar a caminhar como caminhava? Que aproximação será? Será a mesma ou será menor? E é triste, mas uma grande tendência é que para muitos, infelizmente, isso seja menor. Daí a importância de estar ligado que tem uma parte do mundo, daqui dos negócios, do teu negócio, do nosso, que nós não podemos tocar, que é somente com a permissão divina. E se não tiver alinhado os planos terrestres com o que nosso grande Criador lá de cima olha e fala, tá liberado, vai, segue em frente, nós sabemos que não há como prosperar. Amém, Rafael. É isso que a gente crê, viu? A gente acredita que, de alguma forma, Deus está no controle de tudo e Deus sabe o que faz. Eu não estou dizendo que isso que está acontecendo foi Deus que fez, né? Estou dizendo que Deus, de alguma forma, usa até as situações mais adversas
para produzir alguma coisa em nós. E também, que eu gostei muito dessa tua frase, porque muita gente, o Rafael, se apega em Deus somente no momento de crise. Então, quando as pessoas mais precisam, elas se lembram de Deus. E depois que passa essa fase, fui eu que fiz, fui eu que consegui. E eu acredito, como você disse, que existe um Criador, não é? Existe uma força maior. E, assim, você tem dado conselhos muito sábios aqui, mas eu quero falar também com quem está participando conosco. Põe Deus na jogada, não é? Põe Deus no negócio, faça de Deus um sócio teu, faça Deus participar dos seus negócios, porque a palavra de Deus diz que a gente pode fazer muitos planos, mas se não tiver a aprovação de Deus, a resposta final de Deus, nada daquilo eventualmente vai acontecer. Se Deus estiver junto conosco ali, eu creio que Deus vai nos dar sabedoria para passar por esse tempo. Ô Rafael, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Ótimo, vamos lá. Eu não sei se você viu alguma coisa. Deixa eu ver aqui onde é que... Essa aqui, né? Deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Alguma dica para... Não, vamos ver essa aqui. Você tem alguma indicação? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Você tem alguma indicação de fonte para nos mantermos atualizados quanto às mudanças tecnológicas? Boa. Então, vamos lá. Você tem alguma indicação de fonte para nos mantermos atualizados quanto às mudanças tecnológicas? Legal. Então, é assim, para mim, pastor, hoje tem vários canais da internet que nos dão várias fontes seguras. Eu, Rafael, gosto de estar muito antenado na plataforma do YouTube. Então, eu vou lá na minha área e digito lá. Eu coloco a minha área, desenvolvimento pessoal. Então, eu coloco lá e vejo tudo que está acontecendo. E tem muita coisa boa nesse momento sendo lançada, inclusive relacionada à tecnologia. Ótimo. Então, muitas vezes você vê um grande player do mercado lá com um vídeo, ele deixa um link, desse link você vai diretamente para a plataforma que ele falou. Então, o canal que eu mais utilizo para pegar fontes relacionadas a tendências de mercado é a plataforma do YouTube.